Vamos ter um tempo de oração, pedindo ao Senhor que possa nos guiar de maneira muito especial nesta manhã. Senhor, nós nos colocamos aqui debaixo do Teu santo nome. Rogamos ao Senhor que o Teu Espírito governe de maneira gloriosa esse tempo que nós teremos da Tua palavra. Que haja o verdadeiro fluir do Teu trono sobre nós, porque o Senhor conhece as nossas necessidades. Somente o Senhor pode sondar cada um de nós, e a partir daí, Senhor, Tu sabes o quanto cada um de nós carecemos essa manhã de um dispensar do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, mais uma vez. Ajuda-nos para que nós possamos chegar aos passos verdejantes, às águas tranquilas da meditação da Tua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus amados, abra comigo as suas Bíblias, aqui no livro de Isaías, capítulo 60. Vamos ler os versículos 1 e 2. Dispõe-te e resplandece, porque a luz veio, e a glória do Senhor nascerá sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão as nações, mas sobre ti nascerá o Senhor, e sobre ti será vista a sua glória. Graças ao Senhor por esses textos tão preciosos. Amados irmãos, com a ajuda do Senhor, o meu desejo é de poder compartilhar sobre esse tema nesta manhã. E peço ao Senhor que nos ajude a ver de maneira mais microscópica as revelações contidas aqui. E que nada se perca, irmãos. É especial porque sabemos, eu creio, que nós sabemos o momento crucial da nossa história e a importância que esses textos têm dentro de todo este contexto. Vamos observar aqui, eu chamo primeiro a atenção de vocês para o versículo 2, porque ele nos ajuda a construir na nossa visão a realidade a qual nós estamos vivendo. O primeiro texto, que já está claro aí, nós já lemos desde ontem, você vê um imperativo aqui, o Senhor dizendo, ordenando, levanta-te, resplandece. E depois, no versículo 2, começa assim, porque as trevas cobrem a terra. Por que que nós temos que levantar? Por que que tem que haver essa disposição? Porque temos que resplandecer, ele vai dizer, porque as trevas cobrem a terra. Espiritualmente falando, nós sabemos que esse versículo 2, ele aponta para esse tempo de apostasia que nós estamos vivendo exatamente nesses dias. Talvez você analise de maneira geral a apostasia, chegue à conclusão que já há muitas décadas que a igreja vem caminhando em uma apostasia. Porém, irmãos, nós temos que olhar isso de maneira bíblica. Não podemos procurar ter uma visão geral das coisas. O que nós precisamos ter é uma visão bíblica de todas as coisas. E quando buscamos ter uma visão bíblica sobre esta declaração aqui do versículo 2, entendemos que estamos vivendo, do ponto de vista espiritual, uma hora negra.
que nós encontramos na Bíblia Sagrada, que é definida pelo termo apostasia. E por que eu chamo a atenção sobre este ponto? Porque não é uma apostasia qualquer, é uma apostasia profética. Isto é uma apostasia que profeticamente já está declarada na palavra de Deus. E não somente isso, irmãos. Ainda corremos o risco, mesmo assim sabendo que é uma apostasia profética, analisá-la de maneira geral. Por favor, vem comigo aqui em 2 Tessalonicenses, o capítulo 2. Observe os versículos 1 a 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 3. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos rogamos, irmãos, que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar e nem vos perturbeis. Então observe, Paulo, até que ele disse 3 palavras contundentes, importantíssimas. Rogo-vos. Então o que Paulo está fazendo aqui é um clamor, é um pedido que envolve como que implorar. Ele estava implorando aqueles irmãos. Primeiro, que não vos demovais facilmente. Observe mais ainda, do vosso modo de pensar, e nem vos perturbeis, não vos demovais, não vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como se fosse nossa, no sentido de que o dia do Senhor chegara. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. O que Paulo está dizendo para nós, irmãos, que antes da volta do Senhor, essa profecia vai se cumprir. E por que eu estou dando ênfase nisto? Por causa daquilo que ele inicia neste capítulo 2, por causa da vinda do Senhor. Nós podemos parafrasear dizendo assim: antes da volta do Senhor, teremos uma terrível apostasia. A palavra apostasia, a formação dessa palavra na literatura grega e a tradução dela para nós indica abandono de princípio. É um retroceder espiritual. E quando analisamos essa palavra dentro do contexto do Novo Testamento, na linguagem do Novo Testamento, nós podemos ver com toda clareza como o Espírito Santo vai tratar este assunto, irmãos. E como nós precisamos estudar isto aos pés do Senhor. Porque geralmente nós achamos que apostasia é um abandono radical, é um desprezo gravíssimo, e irmãos, porém que se manifesta de forma muito sutil e às vezes até imperceptível. É quando a palavra está sendo diluída aos poucos. Comportamentos perversos, maliciosos, licenciosos, começa a assumir o controle do nosso comportamento, das nossas atitudes, das nossas palavras. Quando existe uma mescla de mundo e vida da igreja, quando os nossos afetos começam a ser influenciados por desejos malignos, perversos, que nós nem nos damos conta. Então isso é muito sério, meus irmãos e irmãs. Nós precisamos olhar na palavra de Deus. Eu quero apenas fazer citações, eu não quero me deter muito aqui. Nós precisamos buscar os aspectos práticos. Então vamos às questões práticas, mas eu preciso colocar esses pontos para vocês. Vou fazer 3 citações rápidas sobre essa apostasia profética, essa apostasia dos últimos dias, essa apostasia que antecede a volta do Senhor. E o que essa apostasia nos ensina é que estamos muito perto da volta do nosso Senhor.
Se por um lado nós nos entristecemos de ver este opróbrio espiritual, por outro lado não temos como não nos alegrar e saber que isto confirma a profecia de que o nosso Senhor está perto de regressar para a sua igreja. Então, meus irmãos, deixe-me citar esses textos rapidamente. O primeiro está em Mateus, capítulo 24, os versículos 12 e 13. Quando nosso Senhor, ele diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós temos, às vezes, uma atitude de interpretar a Bíblia de forma genérica. E, às vezes, isso está intimamente influenciado por aquele vício que nós temos de falar o que ouvimos e nunca falar o que vemos ou aquilo que ganhamos em experiência com Deus na sua palavra. Por que digo isso? Porque muitos tomam esse texto e generalizam a sua aplicação. Por se multiplicar a iniquidade, eles entendem aqui que iniquidade é tudo isso que está acontecendo no mundo hoje. Irmãos, o mundo nunca foi menos iníquo. Sempre na sua geração a iniquidade esteve no ponto mais elevado. Talvez o que nós estamos assistindo aqui é quase que a superação da iniquidade que temos visto em nossos dias. Meus irmãos, esse texto não se aplica a isto. Se você buscar a palavra iniquidade no Evangelho de Mateus, você vai perceber que ela ocorre 4 vezes. Todas as ocorrências desta palavra têm a ver com o povo de Deus, e nunca de maneira geral. Esse é o primeiro argumento que eu uso para fazer esta interpretação. O segundo argumento está na palavra amor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor. A palavra amor aqui é ágape. É o amor divino. E essa palavra, ela está intimamente ligada ao povo de Deus. Se a primeira palavra, iniquidade, dentro do contexto do livro de Mateus, se relaciona ao povo de Deus, essa segunda palavra, o amor, que é ágape, esse é o amor que foi derramado nos nossos corações, é o amor que está intimamente ligado a Deus e o seu povo. Então nós temos, sim, segurança para dizer que este texto não se aplica ao mundo, mas à igreja, ao povo de Deus. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Isso faz uma conexão com esse texto e muitos outros mais. E aqui o Senhor está dizendo desse abandono do amor, desse amor relacional, desse amor espiritual, desse amor divino, desse amor que é Deus. E o que é iniquidade? Essa palavra também se traduz como quebra de princípio. Quebra de princípio. É você ferir a lei de Deus. É quando você fere a lei moral do caráter de Deus. É quando você afronta a lei moral do caráter de Deus. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Muitos me dirão, Senhor, naquele dia, não temos pregado em teu nome não temos profetizado, não temos feito muitos milagres. Eu lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim todos os que praticam iniquidade. Está vendo aqui, irmãos? E se você analisar a iniquidade nesse contexto, você vai ver que ela está ligada com aquilo que Jesus disse. Fazer a vontade do Pai. Iniquidade aqui é você não fazer a vontade do Pai. Porque nós podemos nos perder na obra de Deus tentando agradar a Deus. Podemos ferir a vontade de Deus tentando fazer a vontade de Deus. E isso é tão sutil e perigoso. E ninguém pode, por si mesmo, admitir, ou talvez ninguém tenha essa capacidade em si mesmo de admitir que está afrontando a vontade de Deus, procurando agradá-lo. Irmãos, nós precisamos ser tão cuidadosos e nos submeter totalmente ao Espírito Santo para nós não nos perder na obra de Deus, fazendo a obra de Deus. Isso é sutil, isso é delicado, porque todos nós, se nos perdermos neste princípio, vamos tentar agradar a Deus, procurando fazer coisas. Se você acha que profetizar é correto, então vou profetizar. Operar maravilhas é correto, então vamos fazer tudo isso. O que adianta você fazer tudo isso? Cura, libertações, profecias, se isso não é a vontade de Deus para a sua vida. Pelo contrário, pode se tornar um laço, porque muitos caíram
neste laço, tentando agradar a Deus, fazendo a vontade de Deus, e não perceberam que não era isso que Deus tinha para eles. É isso que Jesus diz. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Aí ele vai dizer, muitos vão profetizar, muitos vão operar maravilhas, muitos vão fazer coisas grandiosas, e depois o Senhor vai reprová-los, porque ele vai dizer que tudo isto foi iniquidade. As pessoas fizeram essas coisas quebrando o princípio. Eu estou citando apenas isto aqui, irmãos, para dizer que este é um sintoma gravíssimo de apostasia. Quebrando o princípio e não amando a Deus. Por se multiplicar a iniquidade. Veja isso, irmãos, não é no mundo, é na igreja, é no meio do povo de Deus. Vamos somar isso aos outros dois textos que eu quero citar para vocês. O próximo está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Vou tentar parafrasear esse texto para que ganhemos tempo. Paulo diz assim, sabe, pois, que nos últimos dias, ele vai dizer, irmãos, que nesses últimos dias, surgirão algumas pessoas com espíritos enganadores, pregando doutrinas de demônios, para promover o engano. Tem uma versão que ela parafraseia isso de maneira muito simples e bem objetiva. Ele diz assim, que nos últimos dias surgirão profissionais da mentira promovendo engano. Vê aí, irmãos. Profissionais da mentira promovendo engano doutrinário. Então, esse é um outro princípio que forma o sentido daquilo que é a apostasia nesse tempo. E se você observar esses textos, a ênfase está sempre nos últimos dias. Todos nós sabemos que Mateus 24 compõe aquele quadro que muitos estudiosos chamam de Apocalipse sinóptico. Mateus 24. É uma das partes deste Apocalipse sinóptico, que compõe de Marcos 13 e Lucas 21. Então aqui o nosso Senhor está falando dos últimos dias. Haverá uma multiplicação de quebra de princípios no meio do povo de Deus. E por essa razão o amor relacional com Deus vai esfriar. Esse esfriamento do amor é um sintoma grave da apostasia. E aqui nós temos uma outra consequência disso. Qual? O engano doutrinário. Isso é grave, irmãos. E a última porção que compõe esse quadro para nos mostrar essas trevas que têm tomado esta terra, em especial dentro do parâmetro do povo de Deus, está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Aqui também, esse texto, ele tem sofrido um certo abuso na sua interpretação. E por quê, irmãos? Porque nós generalizamos a sua interpretação. Nós temos dificuldade de concordar que aquilo que Paulo cita ali em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, seja relacionado com o povo de Deus, que isto, de alguma forma, diz respeito ao comportamento dos cristãos desse tempo. Agora, vamos observar com cuidado a exposição para chegarmos à sua interpretação. Então, se você analisar, Paulo diz assim, sabe, pois, que nos últimos dias, aí ele vai dizer sobre o quadro dessas pessoas. Ele vai dizer que essas pessoas serão implacáveis, irreverentes, desobedientes aos pais, caluniadores, pessoas que são amigas dos prazeres, mais do que amigas de Deus, implacáveis, e por aí vai. Se você observar, são 18 palavras que ele vai usar aqui para descrever essas pessoas. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é para a parte final. Ele diz assim, que essas pessoas, esses implacáveis, irreverentes, esses caluniadores, e nós não temos tempo de estudar essas palavras, porque quando você estuda cada uma dessas palavras, você ganha luz suficiente para ver um quadro dramático, que Paulo está dizendo, irmãos, nos últimos dias, esta será a situação de muitos que vão ter forma de piedade. Olhe bem, irmãos, ele diz aí, no versículo 5, tendo forma de piedade, negando, entretanto, a sua eficácia. A palavra piedade é a palavra que os estudiosos usaram para definir a vida cristã, a fé cristã. Podemos sintetizar dizendo assim, Paulo está afirmando
que nos últimos dias, pessoas que têm uma vida cristã, pessoas que aparentemente têm uma vestidura cristã, elas por dentro, elas são pessoas implacáveis, caluniadoras, pessoas que são amigas dos seus prazeres, desobedientes aos pais, e aí vai, irmãos. Então nós não podemos forçar a interpretação do texto. Paulo diz claramente, quando ele termina de fazer toda essa exposição sobre essas pessoas, ele diz assim: mais amigas dos prazeres do que de Deus, tendo forma de piedade, tendo forma de vida cristã. No entanto, nega a eficácia da vida cristã. Por fora, uma vestidura de vida cristã, mas o seu conteúdo não tem eficácia nenhuma. Irmãos e irmãs, se você toma essas três porções, Mateus capítulo 24, versículo 12, 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5, você tem uma descrição dos tempos que nós estamos vivendo, em especial no que concerne a igreja. Aí agora você volta os seus olhos para Isaías capítulo 60, versículos 1 e 2. Aí você encontra esse imperativo: levanta-te, resplandece, porque a tua luz já veio, e a glória do Senhor virá sobre ti. Por quê? Por que tem esse chamamento aqui? Levanta-te, dispõe, resplandece. Não é hora de nos omitirmos, de nos escondermos. Agora é hora da nossa luz brilhar. Meus irmãos, sabe como que eu poderia colocar um pouco de força nisso? Se existe um momento que nós, a igreja do Senhor Jesus, precisa tomar uma posição radical quanto ao seu testemunho, é nessa hora. É nessa hora que as trevas da apostasia têm tomado de maneira geral este mundo. Onde o termo evangélico se tornou genérico. Evangélico é um termo genérico que define uma fé qualquer, um evangelho qualquer, um Deus qualquer, uma vida espiritual vazia, sem sentido. Isso não é a vida cristã. Este não é o evangelho de Cristo, o evangelho que os apóstolos pregaram. Essa não é a continuidade da igreja de Atos. Isso nós precisamos enxergar com seriedade. O que nós encontramos nesse versículo 1 de Isaías 60 é um imperativo: levanta-te, resplandece. Deixe-me estudar com vocês agora essa palavra resplandece. Se você estudar esta palavra aqui no Velho Testamento, na sua tradução para o português, você vai encontrar apenas 4 textos. E quando você estuda esses 4 textos, você vai encontrar 2 citações no livro de Salmos, uma em Provérbio, e depois a última aqui em Isaías 60. Então você vai ver Salmo 50, o versículo 4, depois você vai ver o Salmo 94, versículo 1, depois você vai ver o livro de Provérbios, o capítulo 23, o versículo 31. E por último aqui Isaías capítulo 60, versículo 1. Mas vamos olhar isto com mais cuidado. As 2 citações no livro de Salmos nos dá uma exposição genérica dessa palavra. São mais de 1.800 citações dessa palavra no Velho Testamento. Só para você ter uma ideia, mais de 1.800. Quando você estuda esse termo aqui, em Provérbios, deixe-me corrigir. Houve um equívoco aqui. Esse termo usado nos Salmos ocorre apenas 8 vezes. Isso mesmo. E em Provérbios, 1.800 vezes. É isso mesmo. Em Provérbios, mais de 1.800 vezes. Aqui é genérico. É um termo bem genérico. No livro de Salmos, não. É um termo bem distinto. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que esses termos, eles fazem conexão, são como que sinônimos. Eles têm uma certa conexão, uma certa configuração. Agora, quando você olha aqui para Isaías,
Você vai ver 42 vezes essa palavra no Velho Testamento. E também posso dizer para vocês, é uma declaração distinta, essa palavra ocorre de maneira distinta. O sentido dessa palavra é tornar evidente, tornar claro. Resplandece, torna evidente, torna claro. Mas deixe-me mostrar um detalhe sobre essa palavra que eu creio que vai nos oferecer uma didática espiritual para estudá-la. A primeira ocorrência desta palavra se encontra no livro de Gênesis. E não é uma ocorrência qualquer, irmãos. O que é curioso é que esta ocorrência, ela nos dá um esboço para entendermos esta palavra de maneira espiritual. Abra comigo sua Bíblia no livro de Gênesis. O capítulo 1 e os versículos 14 e 15. Nós precisamos, irmãos, entender que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é tão simples como as pessoas acham que ela é. Este livro é profundo, esse livro tem inspiração de Deus, tem o sopro de Deus. E Deus nos deu esse livro, não foi para nos contar a história, mas para nos revelar a altura, a largura, o comprimento, a profundidade dos seus pensamentos, do seu propósito. Então, onde quer que você toque neste livro, é claro que você vai se sentir absolutamente incapaz de si mesmo, de fazer qualquer interpretação, aplicação e obter a totalidade da revelação. Necessitamos do Espírito Santo que nos ajude em cada porção, em cada leitura, em cada texto desta palavra. O que nós vamos ler, aparentemente, está completamente em desconexão com o texto de Isaías. Depois vocês verão que não está. É a primeira ocorrência dessa palavra, e aqui estabelece o princípio da sua revelação. Vamos lá. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Irmãos e irmãs, eu quero chamar a atenção de vocês para 3 frases: fazerem separação. Segundo, sejam eles para sinais. E terceiro, sejam para luzeiros no firmamento dos céus. Aí você pode me dizer, mas irmão, aqui está falando da criação. Eu concordo com você, isso é óbvio. Ninguém aqui vai contradizer isso. Está falando da criação. Só que nós não estamos lendo história, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. E aqui está a primeira ocorrência deste termo. E por incrível que pareça, nós encontramos uma gloriosa configuração de tudo que está nesses 2 textos do Novo Testamento em relação à igreja do Senhor Jesus. Tomemos aqui a primeira referência: para fazerem separação. Aqui nós temos, irmãos, uma declaração clara, objetiva, porque a igreja está aqui nessa terra. Aqui está uma afirmação quanto ao testemunho da igreja. Nós estamos aqui para fazer separação entre luz e trevas. As trevas não tem nada a ver com a igreja, irmãos. E você sabe que trevas é também um sinônimo de apostasia. Deus não criou as trevas. As trevas é uma consequência da queda de Lúcifer. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, ele pairava. E disse Deus: haja luz. Porque agora vem um contraste entre as consequências da queda de Lúcifer, daquilo que atingiu a criação de Deus, e daquilo que é o próprio caráter de Deus, sua presença, sua glória, sua obra, luz. Deixe-me colocar um texto para brilhantar isto. Filipenses, capítulo 2.
E o versículo 15. Observe com cuidado a leitura desse texto. Não sejamos apressados na leitura desse texto. Filipenses 2,15. Paulo diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio, olha esta frase, irmãos, no meio, não é fora, no meio. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual, olhe bem, irmãos, esta frase: resplandeceis como luzeiros no mundo. Tem ou não conexão, irmãos? Tem toda conexão. Isso está intimamente ligados. Esse não é um texto para a gente ler em segundos. Esse é um texto para você ler por meses, por anos, para você ganhar toda a força dele. Vamos observar 3 palavrinhas aqui que são significativas. Irrepreensíveis, isto é, sem culpa, alguém que não merece ser censurado. Sinceros, o termo aqui designa sem mistura, uma mente livre de malícia. Uma outra palavra que traduz este termo do original é simplicidade. E por último aqui, inculpáveis, que não pode ser censurado. É isso que Paulo está dizendo. Nós podemos até colocar assim: esses 3 termos definem a palavra luzeiros aqui neste texto. É esses 3 vocábulos aqui que vai definir esses luzeiros. Irmãos, nós vivemos no meio de uma geração caída, de homens caídos, emergidos em um caudal de pecados. E muitos de nós têm encontrado uma grande dificuldade de viver o Evangelho nesse tempo. E alguns estão levantando bandeiras que não é a bandeira da igreja, não é a bandeira do Evangelho. Muitos têm se levantado contra essa ideologia de gênero que tem devastado a sociedade. Muitos estão levantando bandeira contra isso. Irmãos, essa não é a nossa bandeira. Não tem como você achar que o mundo vai melhorar. Muitos estão orando para que as coisas mudem. Mudar o quê, irmãos? As coisas vão piorar. O nosso real clamor é para que o Senhor venha buscar a sua igreja. O mundo vai de mal a pior. Então nós estamos numa guerra errada. Nós estamos orando aquilo que Deus não ouve. Nós estamos fazendo o que Deus não quer. Nós não estamos lutando contra isso, irmãos. Esse é o caminho normal, esse é o curso normal dessa sociedade. Nós estamos perdidos no discernimento. Nós estamos perdidos na vocação. Volte para a sua vocação. Levanta-te, resplandece. É hora de você deixar a luz brilhar. O inimigo está procurando destruir a família, degradá-la diante da sociedade, mostrar um outro padrão de família que não é família. É uma confusão moral. É uma perversão moral. Então você não precisa fazer força. Apenas deixe que a luz da glória de Deus brilhe no seu casamento. Entende, irmãos? Nós não podemos pensar no avivamento que começa em reuniões. Nós estamos errados, irmãos. Nós estamos clamando por um avivamento. Nós precisamos ser uma resposta daquilo que Abacuque orou. E não vamos pensar em avivamento que se limita a reuniões. Nós temos que pensar no avivamento que comece na minha vida pessoal, na minha vida conjugal, na minha vida familiar e que tenha reflexo na reunião. Porque essa reunião onde a presença de Deus termina quando o culto acaba, isso não é espiritual, irmãos, isso é carnal. É um engano. Nós estamos orando por coisas que Deus não vai responder. E olha que as nossas orações são tão impressionantes. Nós pedimos coisas que Deus não vai responder. Nós precisamos conhecer a mente, a vontade de Deus na sua palavra. E deixar que o Espírito nos guie aí. Porque assim nós podemos trazer a mente de Deus para as nossas orações. Então não podemos pensar no avivamento que não comece na nossa casa. Não tem como você falar da volta do Senhor se isso não começa na tua casa. É ali que você começa a preparar e apressar a volta dele.
é no seu casamento, é nos seus relacionamentos mais íntimos e mais próximos. É ali que começa a vida da igreja, é ali que começa o culto, é ali que se experimenta a verdadeira comunhão, é ali que se expressa as virtudes de Cristo, o caráter de Cristo. Porque, irmãos, se for para ser um cristão aprovado por Deus, ganhar o reino só no tempo de reunião, eu acho que eu sou um dos primeiros da fila. Mas não é assim, irmãos. A nossa vida cristã começa nos relacionamentos mais íntimos. Começa no nosso casamento, na nossa família. É ali que você vai experimentar as virtudes de Cristo. É ali que você vai ser reprovado também. Amados irmãos, prestemos atenção nesse texto. Vamos avançar um pouco mais. Sejam eles para sinais. Se você descer um pouco abaixo em Gênesis capítulo 1, versículo 17, diz assim: e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. Então Gênesis 1, 17. Então a segunda parte está lá, para que eles sejam sinais. Isso tem a ver também conosco. Nós temos que ser um sinal. Nós temos que ser um testemunho. Nós temos que ser uma expressão do céu na terra. Deixe-me colocar 3 textos que vão colocar mais ênfase, mais luz nessa declaração. Mateus capítulo 5, versículos 14 e 16. E o último, 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 6. Então vamos ler esses textos. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Essa é a primeira sentença do texto. Olha a segunda. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Irmãos, eu creio que é impossível esgotar toda a riqueza contida neste versículo. Aqui primeiro existe uma declaração enfática. É uma sentença. Vós sois a luz do mundo. Preste atenção nisso, irmãos. O Senhor está dizendo que nós somos, são palavras do nosso Senhor. Vós sois a luz do mundo. Essa é a sentença que está sobre nós. Ele não está dizendo vós sois trevas, vós sois luz. Efésios 5 vai fazer uma exposição mais doutrinária dessa declaração. E eu não tenho tempo de entrar nisso, irmãos. Quisera, porém não tenho. Mas encorajo você a fazer isso. Ele começa dizendo, em Efésios 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Olha essa frase, imitadores de Deus. Aí depois, se você seguir a leitura, ele vai fazer um contraste entre luz e trevas. E depois ele vai dizer que nós somos filhos da luz, nós não somos filhos da desobediência. É uma linguagem paradoxal. E ele vai convergir toda essa sua exposição doutrinária a partir do versículo 18, quando ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, do qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele vai falar sobre a nossa vida de igreja, e depois ele vai falar sobre a nossa vida conjugal. Que coisa linda, irmãos. Que exposição gloriosa, simples, você encontra aqui, para expor essa primeira sentença que está aqui no versículo 14 de Mateus 5. Vós sois a luz do mundo. Isso é vida cristã. Isto é vida cristã. Não se pode esconder, não se pode omitir, não se pode sufocar, não se pode cobrir uma cidade edificada. Se você observar, irmãos, essa frase, cidade edificada, você ganha tanta luz, irmãos. Existem 2 capítulos na Bíblia só para tratar sobre esta cidade edificada. São os capítulos 21 e 22 de Apocalipse. Esta cidade edificada, eu vou dizer para vocês assim, é a consumação de toda a obra de Deus no universo. É pouco isso, irmãos? Não é? É a consumação, essa cidade edificada é a consumação de toda a obra de Deus no universo. Isso tem a ver, irmãos, com aquilo que Cristo fez, com aquilo que Ele viveu, por aquilo que Ele morreu, ressuscitou, ascendeu e continua no trono de Deus, ainda trabalhando por essa cidade edificada. Não é pequena, irmãos. Então, tendo essa visão da cidade edificada, e olha, irmãos, sabe como que eu chamo isso?
o antigozo da glória da nossa experiência cristã. Sabe como, irmãos? É você poder viver neste mundo cheio de limitações, cheio de dificuldades, cheio de lutas. E neste caminhar muitas vezes você tropeça, nós tropeçamos, falhamos. Mas você levanta e continua percorrendo a vida cristã. E você pode se alegrar e sentir o antigozo da glória eterna. Quando você sabe que quando ele disse está tudo consumado, significa que nada vai mudar o propósito de Deus. Você pode olhar e saber que Deus um dia obterá aquilo que ele propôs através do seu Filho Jesus. Então ele vai ter essa cidade edificada. E eu creio que a visão da glória disso, irmãos, é que nos chama a brilhar nessa terra. Não é o reconhecimento das pessoas. E eu creio que muitos enfrentam isso no seu trabalho, nas faculdades. Porque você agora se tornou uma pessoa preconceituosa. Pensa isso, irmãos. Agora nós é que estamos do outro lado. Nós é que somos preconceituosos. Nós não somos preconceituosos. Nós somos pessoas que temos um claro conceito das coisas certas e erradas. Porque o nosso conceito está baseado não no que pensamos, mas no que cremos. E aquilo que cremos é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é suprema sobre todas as coisas, sobre todas as teorias, sobre todos os achismos, sobre qualquer forma de ideologia. A palavra de Deus é suprema, porque ela criou todas as coisas, ela sustenta todas as coisas e ela é sobre todas as coisas. Então veja, ele diz que não se pode esconder uma cidade edificada. Vamos um pouco mais, versículo 16 deste mesmo capítulo 5. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Primeiro, nós somos a luz. Mas o que adianta ser luz e não brilhar? O que adianta ser sal e não salgar? Então primeiro ele faz uma sentença, ele coloca uma sentença, vocês são a luz. Agora ele está dizendo, mas como luz vocês têm que brilhar. E por que brilhar? Ele vai dizer, primeiro, para que o mundo veja as vossas boas obras. Boas obras, irmãos, não tem nada a ver com filantropia. Não tem nada a ver com ser bonzinhos. As boas obras, isso está muito claro em Efésios capítulo 2. São aquelas que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. As boas obras têm a ver com as virtudes morais do caráter de Cristo, que o Espírito Santo, pelo trabalho da cruz, pelas providências, pelo trabalho da palavra, está formando na nossa vida. Então não pense em fazer coisinhas boas, ok? Boas obras têm a ver com os traços morais, com as virtudes morais do Senhor Jesus, que o Espírito Santo está esculpindo na nossa vida. E mais ainda, o segundo ponto, por que nós temos que brilhar? Para que as virtudes morais de Cristo Jesus sejam vistas no testemunho da nossa vida. Segundo, para que as pessoas, o mundo, glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Quer dizer, irmãos, a nossa luz é a maior pregação do Evangelho. O nosso testemunho. Talvez você não tenha que dizer nada, apenas deixe a luz brilhar e as pessoas ver Cristo na sua vida. Esta mensagem, ela é tão poderosa. Não há principado, não há potestade, não há hostes espirituais da maldade, não há dominadores deste mundo tenebroso que possa impedir a força desse evangelho que flui da tua vida. Vamos para 2 Coríntios 4, 6. Eu vou ler numa versão alternativa, por causa da clareza que se ganha desse texto. Está assim, o Deus que disse, e você vai fazer inevitavelmente uma conexão com aquilo que está em Gênesis. É inevitável que se faça isso, até porque é claro demais a exposição aqui. Ele diz, o Deus que disse que da escuridão brilha a luz, é o mesmo. Aquele Deus que disse, haja luz, é o que está aqui. O Deus que disse, haja luzeiros, para sinal. Ele diz aqui, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso ele fez para trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha na face de Cristo. Irmãos, eu sinceramente confesso para vocês a minha total incapacidade diante desse texto. Eu creio que assim como vocês, eu já li esse texto algumas centenas de vezes.
E sabe qual é a sensação que eu tenho quando leio esse texto? É que ainda não consegui chegar lá. Não consegui chegar a entender sua totalidade, sua grandeza. Eu fico como que comendo migalhas. Eu não consigo sentar na mesa e olhar para esse texto e dizer, meu Deus, consegui tocar ele. Graças a Deus. Então eu não consigo ir muito nesse texto. Mas a lição que eu trago é que Paulo está dizendo assim, o Deus que disse haja luz, o Deus que trouxe a luz quando o universo está em trevas, esse Deus, ele fez a sua luz, uma luz muito maior do que a luz do sol, dos astros. Aquela luz que brilha na face de Cristo, ele trouxe para dentro de vocês, para que vocês possam ter este conhecimento, esta revelação, esta experiência, este significado do que é ser luz aqui na terra. Isto é, irmãos, quando Jesus diz assim, e aqui nós temos um quadro já, que nos permite ver um pouco mais. Quando ele diz assim, vós sois a luz, não se pode esconder a luz. Nós não podemos, irmãos, traduzir isso sem esse texto. Porque a pergunta é, o que é esta luz? Da onde procede essa luz? Então esse texto aqui nos ajuda a ver, irmãos, que essa luz é aquela luz que radia a face de Cristo. É a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Que frase é essa, irmãos? Sinceramente, eu sinto quase que meu cérebro, minha mente travar quando eu fico citando esse texto. Meu Deus, como que é isso? É muito alto. Eu não consigo entender, mas eu creio. Eu creio que isso é fato, porque a palavra de Deus diz que aquela mesma glória de luz que está na face de Cristo, ela foi derramada para dentro de nós. E é esta luz que nos torna luz. Está vendo, irmãos? Para quê? Para que nós sejamos um sinal de Deus na terra. Para que nós sejamos uma expressão dos céus na terra. Agora vamos para a última parte, aqui nós vamos terminar. Voltando para Gênesis capítulo 1. A última sentença diz assim, e sejam, volte aí. Versículo 15. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus. A melhor maneira de entendermos esta frase é primeiro ver a correspondência que existe entre os céus e a terra agora. Porque se você ler o livro de Gênesis, você tem uma clara sensação que havia uma proximidade espiritual, uma conexão íntima entre os céus e a terra. É como se a terra refletisse os céus. Quando você lê e vê aqui na criação, em especial quando Deus cria o homem, e você vê isso no capítulo 1 e 2 de Gênesis, fica evidente que havia uma íntima conexão, comunhão entre os céus e a terra. Deus tendo comunhão com Adão na virada do dia. Que coisa linda, irmãos. Poucas palavras que definem muito. Uma proximidade, uma integração, uma intimidade entre os céus e a terra. Mas depois de Gênesis, fica claro que essa distância aumentou. Mas um dia, irmãos, Jacó teve uma visão, ele viu uma escada que ligava os céus na terra. Aí no capítulo 1 do livro do Evangelho de João, nosso Senhor vai interpretar isso, naquela experiência com Natanael, e ele vai dizer para nós, que fica muito claro, que ele é aquela escada, que agora ele liga os céus na terra. Aí no capítulo 2, naquele episódio de Jesus ali no templo, quando ele expulsa os cambistas, e quando ele diz que destruirei esse templo, e em 3 dias o reedificarei, aí João deixa bem claro que ele estava fazendo referência ao seu corpo, como a casa de Deus. Aí você vai estudando esse assunto, casa de Deus, no Novo Testamento, a visão é tão impressionante que nos assombra. Você vai ver que essa casa, ela tem 2 partes. Uma parte tem a ver com a pessoa do nosso Senhor, e a outra parte tem a ver conosco. Nós também somos a casa de Deus. Nós somos o santuário da morada do Altíssimo. A exposição mais estupenda disso está em Efésios capítulo 2, quando Paulo inicia dizendo assim, que Deus nos vivificou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, pecados nos quais andávamos outrora como filhos da ira. Éramos por natureza filhos da ira.
Aí, a partir do versículo 4, ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Então aqui, irmãos, você vai para a parte final deste capítulo. Aí quando você chega na parte final do capítulo 2, o que você encontra? Você encontra Paulo dizendo assim que nós somos um santuário para a morada de Deus no Espírito. Como é possível isso, irmãos? Sinceramente, se você olhar esse texto, você fala: Senhor, discutindo um pouco do teu céu sobre minha mente nesse capítulo. Se você não ficar assombrado, você não conseguiu ler a palavra de Deus, você só conseguiu ler o livro. Mas você vai ficar assombrado. Porque você vai pensar assim: meu Deus, como? Pessoas mortas em delitos e pecados, irmãos, são duas palavras para definir o caos moral, espiritual que nós nos tornamos por causa da queda. E você sabe, olhando para você no espelho da sua alma, você sabe o que isso significa. Eu sei o que isso significa. Você fala: como é possível isso? Essas pessoas mortas se tornaram um santuário para a morada do Espírito. Este entendimento, irmãos, é a base do capítulo 13 de Efésios, que Paulo diz assim: por esta causa, esta é a causa. Paulo se coloca de joelhos, ele se dobra, ele se coloca de joelhos, para poder entender a grandeza disso. Então, meus irmãos, aqui está dizendo: para luzeiros no firmamento dos céus. Isso quer dizer, irmãos, que a igreja tem um caráter celestial. Vou repetir isso com cuidado. A igreja do Senhor Jesus, ela tem um caráter essencialmente espiritual. Deixe-me colocar um ponto aqui. Nós temos uma grande dificuldade de lidarmos com isso. Talvez uma das maiores dificuldades que nós temos na nossa vida cristã é aceitar a grandeza da nossa salvação. As riquezas insondáveis de Cristo que estão ao nosso dispor. A realidade suprema que nós temos daquilo que é a vida cristã do ponto de vista de Deus. Nós queremos a salvação, sim, mas é uma salvação que se pergunta assim: quem aqui não quer ir para o inferno? Aí todo mundo quer a salvação. É uma salvação que é uma resposta, é um contraste de não ir para o inferno. Não, essa não é a salvação que Jesus te deu. Ele não te perdoou para que você não fosse para o inferno. Irmãos, o perdão dos pecados é só o primeiro item. E o grandioso, é claro. Mas deixe-me dizer para você, o ponto mais elevado da glória dessa salvação é que Deus nos mudou, Ele nos transportou, Ele não nos tirou de uma condição apenas. Ele nos colocou numa posição de glória. E nós temos dificuldade de tratar em relação a isso. Deixe-me citar 3 textos, e eles vão formar um quadro, para você compreender isso de uma vez por todas. A primeira porção, irmãos, está nesta epístola, aos Efésios, no capítulo 2. Então a primeira parte eu já citei, e vou ganhar tempo com isso. Vamos para o versículo 4 até o 6. Essa é a primeira parte. Se você quiser abrir a sua Bíblia, eu te dou tempo para isso. Vamos lá. Efésios capítulo 2. Então a primeira parte nós já lemos. Agora vamos seguir a partir do versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente, olha essa frase, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Estão vendo aí? Versículo 6, preste atenção aqui. E juntamente com Ele, juntamente com Cristo vos deu vida. Mas não, Ele não para aí. E juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ah, irmãos, também não é possível esgotar esses textos numa reunião, mas vamos tentar resumir o máximo. Aqui está a definição da nossa posição, porque a primeira parte, Efésios
2, 1 a 3, ele vai dizer onde nós estávamos. Colossenses define isso em um texto. Ele diz assim, que nós estávamos no império de trevas. Nós estávamos no império de trevas. Colossenses 1,13. Ele nos tirou deste império de trevas, onde nós estávamos como filhos da ira, mortos em nossos delitos e pecados, andávamos segundo o curso deste mundo. É isso que Colossenses 1,13 diz, império de trevas. Ele nos tirou do império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele definiu tudo isso em um texto. Irmãos, não foi uma mudança de condição, foi uma mudança de posição. E muitos não entendem isso. É uma mudança de posição. Nós não andamos a vida cristã, em certo sentido sim, em outro não, olhando para cima. Em certo sentido nós andamos também olhando para baixo. Quanto à nossa condição, olhamos para cima. Quanto à nossa posição, olhamos para baixo. Quanto à nossa condição, ainda estamos no corpo dessa carne. Ainda somos vulneráveis. Ainda somos tão pequenos. Temos um inimigo que ele é infinitamente maior do que nós, mais poderoso do que nós. Mas quanto à nossa posição, nós olhamos de cima para baixo. Nós temos um caráter celestial. Temos um chamado celestial. Temos um testemunho celestial, temos uma vida celestial. Você entende isso? É o que está aqui em Efésios. Isso é importante, irmãos. É isso que nos livra de depressões. É isso que nos livra de ficarmos escravizados pelas quinquilharias dessa vida. Deixe-me adicionar a segunda porção, porque o meu desejo é concluir essa parte nessa primeira palavra. Então, vamos correndo aqui. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 3. Veja bem, veja a íntima ligação que tem dessa porção com aquilo que nós lemos em Efésios 2. Por favor, irmãos, irmãs, não percam de vista Efésios 2, porque você precisa destes textos para você entender esta porção aqui. Começa assim. Se, pois, fostes ressuscitados. Se, pois, fostes ressuscitados. Ora, o que isso quer dizer? O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Porque no primeiro texto ele diz que nós fomos ressuscitados. E juntamente com ele, nos ressuscitou. Então agora ele diz assim, se. Ora, eu quero saber se ele ressuscitou ou não ressuscitou. Bom, da parte dele, ressuscitou. Agora da sua parte. Porque aí envolve, irmãos, prática. Vida cristã não é teoria. Vida cristã não é você ler a Bíblia e fazer confissão positiva. Eu ressuscitei, eu ressuscitei, eu ressuscitei. Vida cristã é testemunho prático. Não adianta você fazer confissão positiva se você não tem uma fé real, uma experiência real, se você não tem realidade espiritual. Então aqui ele diz assim, se pois. E ele vai dizer, este se aqui, irmãos, ele vai ampliar diante dos nossos olhos a partir da sequência da leitura. Se pois ressuscitastes, se realmente você está sentado com Cristo nos lugares celestiais, se pois ressuscitastes, o que ele diz? Buscai as coisas do alto. Está vendo aqui? Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Aonde Cristo está sentado à direita de Deus? No seu trono, nos lugares celestiais. Em Efésios, ele disse que nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Irmãos, por favor, vamos ler a palavra de Deus como ela nos foi dada. Não é como eu quero, não é como eu acho, é como ela nos foi dada, é como ela foi soprada. Então, se ela foi soprada, que Cristo, ele ressuscitou, e nós fomos ressuscitados com ele, e que Cristo ascendeu e assentou no trono, e nós estamos assentados com ele. Então, quando você lê aqui, onde Cristo está sentado, onde Cristo está sentado, irmãos? É onde eu também estou sentado. Não pode ser menos do que isso. Mas você diz, irmão, mas e a minha vida aqui? Lá em Hebreus nós vamos entender melhor. Mas deixe-me te dizer algo. É claro, irmãos, que quando você se olha, você vê tanto ainda para ser feito. O problema, irmãos,
é que nós estamos aceitando um evangelho passivo. Um evangelho que não é evangelho, que parece evangelho. E mais interessante, irmãos, que ele se adequa muito bem aos anelos da nossa carne, porque ele não implica renúncia, ele não implica consagração. Nós fazemos orações periféricas e chamamos isso de vida espiritual e de busca de Deus, e não é, irmãos. Nós temos dificuldade de tratarmos com as nossas riquezas em Cristo. Quantas coisas nós pedimos e Deus já nos deu. Você diz assim: Senhor, me ajuda a andar na tua presença. Oração bonita, né, irmãos? Parece um cristão fraco, sincero, fazendo oração. Irmãos, por favor, nós temos que deixar a meninice de lado, irmãos. Nós temos que assumir com responsabilidade a nossa carreira cristã. Eu creio que ninguém aqui gosta, irmãos, de criar um filho, e ele está com 12 anos ainda dando birra. Quem aguenta isso, irmãos? É uma tragédia. Menino de 13 anos chupando bico ainda, segurando a ponta da fralda e ainda andando, arrastando ela no chão. Não arrasta porque não dá conta, ele é tão grande que a fralda não arrasta. Imagina, o pai tem um filho de 15 anos que ainda quer dormir no berço, irmãos, e ainda quer mamadeira. Não tem base, irmãos. Isso não é normal, isso é deficiência. Como é que você olha e diz assim: Senhor, me ajuda a vencer a carne, Senhor? Parece uma oração de uma pessoa realmente sincera, mas é uma oração de uma criança. Veja o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: andai no Espírito. Isso aqui é imperativo. Você já prestou atenção nos imperativos da Bíblia? É imperativo que você ande no Espírito. Não é imperativo que você ore a Deus para andar no Espírito. Então você está fazendo uma oração que deve ser a sua responsabilidade ouvir, não de Deus. Porque Ele já proveu tudo para você andar no Espírito. Sabe o que ele fez? Ele pegou o Espírito dele e colocou dentro de você para te habitar. Então nós entristecemos o Espírito, ferimos o Espírito, magoamos o Espírito, depois oramos e dizemos: Senhor, ajuda-me a andar no Espírito. É o cúmulo do pináculo da incoerência. A gente ora e fala assim: Senhor, enche-me do teu Espírito. Irmãos, eu fico pensando como Deus ouve isso. Enche-me do teu Espírito. Irmãos, Ele já derramou. Ele já derramou. Ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Nosso problema não é Deus derramar, é você que não quer beber, é você que não quer andar, e usa a oração como desculpa de uma pessoa fraquinha espiritualmente. Você não é só uma pessoa fraca, você é uma pessoa espiritualmente irresponsável, que não quer brilhar, você quer esconder a sua luz, você está se omitindo. Vida cristã é vida séria. O seu trabalho é sério, sua posição no seu trabalho é sério, você leva a sua faculdade a sério. Agora eu te pergunto, você leva a vida cristã a sério? Porque ficar vivendo a vida cristã de muletas não é viver a vida cristã. Se você ressuscitou, então você tem uma busca diferente de todo mundo. Você busca aquilo que está no trono. Você busca aquilo que está onde Cristo está. Entende? Não há lugar agora para criancices. Ah, Senhor, dá-me tua presença. Irmãos, dá-me. Ele diz: onde estiver 2 ou 3, eu dizer meu nome, ali eu estarei presente. Então você não tem um problema com a presença de Cristo, você tem um problema com a comunhão no corpo de Cristo. Compreende? Aí você diz: ai, mas eu preciso tanto da presença de Deus. Simples. Acha um irmão, começa a ter comunhão com ele. Você tem um problema pessoal e tem um problema congregacional. Você não consegue enxergar isso? Mas é muito fácil, né, irmãos? Aí eu jogo a responsabilidade para cima de Deus. Aí eu fico vivendo uma vida medíocre, uma vida de pecado. Eu falo: não, irmãos, eu peço tanto a Deus para me dar a sua presença. Aí sabe o que eu estou fazendo? Eu estou condenando Deus no meu tribunal. Eu sou assim porque Deus não me ouve. Não é porque Deus não te ouve, é porque essa oração ela é incoerente com a fé cristã, com a palavra de Deus, com o caráter de Deus, com a obra de Deus. Isto é, nós somos incoerentes. Irmãos, está na hora de nós levantarmos e resplandecer e não se esconder. Essa é a questão. Essa é a questão. É levantar, não é se omitir. Porque é fácil nós nos omitirmos, escondendo nossas fraquezas. Nós, irmãos, temos que entender que boa parte da oração que fazemos, nós mesmos deveríamos ser a resposta, e não Deus nos dá a resposta. É nós que temos que ser a resposta. Senhor, ajuda-me a orar. Como assim? Orar deveria ser sua vida natural. Como é natural você tomar água, beber. Como é natural você se alimentar.
A oração é a nossa vida. Não é um item que compõe uma prática em algum momento da nossa vida. É a nossa vida. Se nós prestássemos atenção na simplicidade dessas coisas, no significado profundo delas, tudo seria diferente no nosso viver. Então buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está. Pensai. Então, qual é a nossa deficiência? Primeiro, buscar as coisas do alto. Segundo, pensar nas coisas do alto. Porque não pensamos e porque não buscamos as coisas do alto, nós nos deprimimos com a vida na terra. Aí passamos a ter uma visão horizontal das coisas. Aí você fica lendo jornal, você fica vendo notícia, para ver se começa, como que vai ser essa guerra entre a Coreia e os Estados Unidos, como é que o mundo, você fica discutindo isso, e se já começou lá o sacrifício em Israel, meu Deus, e começa a viver uma obsessão, que é uma loucura que te gera depressão. Sabe por quê? Olhar para a frente. E como é que vai ser o meu futuro? Irmãos, nós não temos que pensar em futuro, porque nós temos uma eternidade, não é um futuro. O que vai ser do meu amanhã? Nós não temos um amanhã, nós temos uma eternidade. Nós temos que pensar em termos de eternidade, não temos em termos de futuro. Nós não temos que ficar preocupados, irmão, se isso vai acontecer. Claro, de certa forma, nos preocupamos sim, nós também não somos tão alheios. Mas o que eu estou dizendo é que isso não pode virar uma obsessão. O que ocupa meu pensamento não é isto. O que ocupa a minha busca não é isto. E se tenho que buscar alguma coisa, o princípio que define minha busca tem que estar no trono de Deus e não aqui na terra. Seja trabalho, seja casamento, seja o que for. Por quê? Porque eu e você, irmãos, nós somos arrancados do império de trevas. Nós vivemos agora no reino, na esfera do reino do Filho de Deus. Irmãos, quantos cristãos estão escravizados por ansiedade, por depressão? Quantos? Quando o nosso Senhor interpreta a parábola do semeador, ele vai dizer que os cuidados deste mundo, a palavra cuidados ali, irmãos, é a palavra que traduz depressão, ansiedade, me perdoe, ansiedade. É a tradução desta palavra, ansiedade. Ansiedade. Por que muitos cristãos estão ansiosos? Porque a visão deles é uma visão horizontal, não é uma visão vertical. Eles caminham olhando para frente, eles não caminham olhando para o alto. E essa deve ser a nossa visão. Olhar para o alto, definir todas as coisas a partir do trono de Deus, onde nós estamos assentados com Cristo Jesus. Aí ele vai dizer, deixe-me ler rapidamente, concluir com essa última parte. Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo Jesus em Deus. Irmãos, parece até repetitivo ficar dizendo isso. Mas não temos como esgotar a grandeza dessa declaração. Você morreu. Você não pode agora viver como você vivia. Não fica pensando, eu sou assim, irmão, vou morrer assim. Pau que nasce torto, morre torto. No dia que Jesus entrou na sua vida, Ele levou você para aquela carpintaria dele, e Ele está trabalhando. Então pare de pensar, eu sou assim, vou morrer assim. Se você foi libertado do império de trevas, sua busca muda, seu pensamento muda. Agora você entende aquela palavra se, pois fostes ressuscitados. Como assim? Agora você tem a resposta. Sim, porque agora o caráter de uma pessoa ressuscitada está ligado ao seu pensamento e à sua busca. Quando você vê um cristão que os seus pensamentos e a sua busca está muito ligado a esse mundo, irmãos, ainda continua governado pelo império de trevas. Não experimentou ser transportado para o reino do Filho do seu amor. Salvação psicológica, salvação religiosa não é a salvação em Cristo. Salvação religiosa, salvação psicológica não é a salvação que Cristo nos deu na cruz do Calvário. A salvação que Cristo nos deu lá na cruz do Calvário é uma salvação libertadora. É uma salvação transformadora. Você saiu de uma condição para uma posição. Condição de filhos da ira para a posição de estar sentado com Cristo nos lugares celestiais. Os pés na terra, mas o meu coração, a minha mente, está nos lugares celestiais. Isso muda a nossa maneira de adorar. Isso muda a nossa maneira de orar. Isso muda tudo, irmãos. Mas vamos aqui para a última parte, aqui encerramos. Hebreus, capítulo 10.
Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 17, diz: E nunca mais me lembrarei de seus pecados. E nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Pois onde há remissão dessas coisas, já não há oferta pelo pecado. Portanto, irmãos, tendo, pois, inteira liberdade para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Cristo Jesus. Vou ler bem rapidamente. Pelo caminho vivo e novo que ele nos abriu através do véu, ou seja, da sua carne. Tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração. Versículo 23. Mantenhamos firme, sem vacilar, a confissão da nossa esperança. Versículo 24. Consideremos-nos uns aos outros. E o versículo 25. Não deixando de congregar, como é costume de alguns, porque o dia se aproxima. Ah, meus irmãos e irmãs, esses textos são preciosos. Aqui nós entendemos este quadro glorioso, porque vemos como tudo funciona na prática. Primeiro, nossos pecados já foram eternamente perdoados. Aí no versículo 19, ele diz: tendo, pois, ousadia. Você não precisa mais ter temor de entrar no lugar santíssimo. Essa frase, lugar santíssimo, é uma outra definição dos lugares celestiais. Veja que esse texto diz, o versículo 19, que nós temos total segurança, total liberdade. Você não precisa ter receio de entrar no lugar santíssimo. Por quê? Pelo vivo e novo caminho que o Senhor nos abriu. Ele nos abriu esse caminho. Como é possível, irmãos, você ter toda essa riqueza de realidade espiritual e viver uma vida cristã superficial? Viver uma vida cristã periférica? Uma vida cristã onde você se omite, onde você se esconde, onde você não tem ousadia, onde você não tem clareza. Não podemos chamar isso de vida cristã. Irmãos, estas porções que nós lemos, Efésios, Colossenses e Hebreus, elas são perscrutadoras. Porque aqui nós estamos vendo, irmãos, a nossa vida cristã sendo examinada pela palavra de Deus. Aqui nós estamos vendo, irmãos, a nossa busca, nossas escolhas, os nossos afetos, passando pelo crivo da palavra de Deus. É impossível um cristão ler esses textos e não ir aos pés do Senhor em oração, ou seja, de arrependimento, ou seja, de gratidão. Mas é impossível, porque aqui está. Você tem o direito, é o que você tem. Irmãos, o Senhor, Ele derramou o seu sangue. O sangue é vida. Ele derramou toda a sua vida por nós. Todas as vezes que você lê a palavra sangue, em referência a Cristo no Novo Testamento, traduz isso por sua vida, por toda a sua vida. Todo lugar onde você encontrar a palavra sangue, 87 vezes no Novo Testamento. A mais extensa exposição sobre a doutrina do sangue de Cristo Jesus está em Hebreus capítulo 9. Então tome ali, veja onde está a palavra sangue. Transforme isso por uma declaração estupenda. A totalidade da sua vida. Ele derramou a totalidade, toda a sua vida para nós. Que é descrito pelo seu sangue. E não apenas, irmãos, em referência ao passado. Nós já fomos perdoados. Amém. Glórias a Deus pelo perdão eterno. Mas e nós pecamos, e nós falhamos, e Satanás lança culpa, ele te coloca uma prisão de culpa, isso impede você de resplandecer, de se levantar, de se posicionar, e de viver a vida cristã, de maneira integral. Por quê? Por causa das acusações de Satanás, por causa da culpa que te oprime. Mas você não pode esquecer que o sangue não apenas teve um efeito no passado, ele tem um efeito no presente. Entende? Ele foi derramado para te limpar, para te purificar, para te perdoar. Mas hoje Ele age também te limpando de toda culpa. Sabe por quê, irmãos? Esse caminho não se fecha mais. Escute, o caminho que Ele nos transportou, que Ele abriu na sua ressurreição, Ele não se fecha mais. Então nós podemos viver, nós podemos entrar, nós podemos desfrutar uma vida cristã celestial, mesmo aqui na terra. Mesmo num casamento onde você sente tanta dificuldade, mesmo diante de tantas aflições, lutas,
e angústias. Você pode viver uma vida cristã celestial, triunfante, alegre, cheia de gozo. Por quê? Porque esta é a vida cristã que você ganhou em Cristo Jesus. Então nós temos que levantar, irmãos. Levanta-te, resplandece, porque a tua luz já veio. Nós não podemos apagar essa luz. Não podemos ofuscar essa luz. Não podemos diminuir o seu brilho. Tem que ser como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até se completar. É isso que é vida cristã, irmãos. Se nós perdemos isso de vida, então todas as trevas que tem tomado este mundo vai nos atingir também. Vamos cair no engano da apostasia. E aí, irmãos, perderemos a eficácia do nosso chamamento. Meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe vocês. Que Deus nos ajude de maneira muito especial nessa manhã. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, nos ajude, Senhor, a agarrar esta palavra, Senhor, a tomá-la com todo vigor, Senhor, para que nada se perca. Nos ajuda, Senhor, porque nós temos visto as trevas da apostasia cobrir toda essa terra. Tanto desânimo, tanta frieza, tantos que retrocedem. Mas carecemos da Tua ajuda nesta manhã, Senhor. Vem revigorar o nosso homem espiritual. Abra os nossos olhos, Senhor, para que nós vejamos a grandeza desta salvação que recebemos em Cristo. Ó, Senhor, ajuda-nos a levantar nesta manhã. Colocar os nossos rostos aos Teus pés, para entender todo o poder desta declaração de Isaías. Levanta-te e resplandece. Senhor, nós não temos o direito de ofuscar o testemunho da vida de Cristo em nós. Senhor, nós não podemos nos perder na ignorância espiritual. Que nós sejamos, Senhor, profundamente tocados com esta verdade de que nós fomos ressuscitados com Cristo. Que nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Senhor, que aí concentra o nosso pensar, aí concentra aquilo que buscamos. E que nada, ó Deus, pode nos impedir de entrar no santíssimo lugar da Tua presença. Porque nós temos um grande sumo sacerdote, é nosso, um tal sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, que é impossível descrever toda a grandeza do seu ofício. E Ele é nosso. Ele é nosso, Ele está lá por nós, Ele entrou por nós. E nós temos agora a alegria de poder congregar com Ele. Por isso a Tua palavra diz, não deixemos de congregar. Não deixemos de entrar no lugar santíssimo. Senhor, nós não podemos perder isso de vista. Ajuda-nos nesta manhã. Nós te rogamos no grande nome de Jesus. Amém.